que eu acho que é como é que se diz? A vivência da comunicação não violenta. Nesse caso, quando a gente tem relacionamento com uma pessoa que a gente sente que aquela convivência não nos faz bem. Como é que é isso? Como é que é a prática da comunicação não violenta nesse caso? É a gente cuidar. E isso a gente vive conflitos, né? Porque é a gente cuidar da necessidade do outro e, ao mesmo tempo, cuidar da própria necessidade. Então, só rejeitar aquela convivência, mas de uma forma egoísta, só pensando no seu próprio bem-estar, mas sem ter uma consideração pela outra pessoa, sem ter um reconhecimento do valor da outra pessoa. Então, isso pode ser uma exclusão, isso pode ter efeitos negativos no sistema familiar, né, por exemplo. Agora a gente pode colocar esses limites de convivência de uma forma empática. É possível fazer isso. Não só é possível, como eu acho que é necessário. Porque só assim a gente consegue cuidar das nossas próprias necessidades. Então, esse olhar empático que a comunicação não violenta nos convida a ter, implica em a gente cuidar da necessidade do outro e cuidar da própria necessidade. E a gente colocar isso o tempo todo no nosso radar. O tempo todo parece que é uma coisa assim, parece que é uma cobrança, né? Se a gente não faz isso, parece que a gente está errado. Não, mas é um objetivo que a gente se coloca. Quem quer seguir nesse caminho é um objetivo de cada vez mais a gente ter essa condição interna de cuidar da necessidade do outro e cuidar da nossa necessidade, na medida do possível. Porque, às vezes, o jeito que a outra pessoa interage com a gente é movido por uma necessidade emocional da pessoa de ser amado, de se sentir amado, que o jeito que a pessoa encontra para se sentir amada é chamando atenção, é interferindo na vida dos outros, é dando pitaco onde não é chamado, é tendo comportamentos perturbadores. São estratégias que a pessoa encontra para chamar atenção. Para quê? Para ter uma necessidade humana que ela tem de se sentir amada. Então, a gente tendo esse olhar empático para o ser humano, a gente pode perceber isso acontecendo, na medida do possível, fazer o que a gente pode, né, claro, para ajudar essa pessoa a se sentir amada, que não necessariamente é da forma como ela está pedindo para nós, não necessariamente é da forma como ela está exigindo de nós, às vezes é de uma outra forma, mais saudável. Então, ao mesmo tempo, a gente fazer o que está ao nosso alcance, mas ao mesmo tempo, a gente cuidar de nós. Qual que é a minha necessidade? Às vezes eu preciso de um espaço, eu preciso de uma autonomia. Às vezes não está fazendo bem para mim, a minha sogra, a minha mãe, a minha tia, se metendo na minha vida. Estou só dando um exemplo, tá? Porque eu preciso de autonomia, eu preciso do meu espaço para conduzir minha vida, eu preciso cuidar da alimentação dos meus filhos do jeito que eu acredito, e aí o jeito que minha tia ou minha sogra quer fazer, quer interferir, não tá bom, não considero que é bom, que é saudável. Tá tudo certo, não tá errado isso. Se a gente tem uma crença, um jeito que a gente acredita que é o melhor, e isso pra gente é mais importante naquele momento do que ajudar a minha sogra a se sentir amada, percebe? Então, eu coloco, olha como é que é, esse desenvolvimento da empatia no ser humano. Tá? Eu começo a colocar simultaneamente no meu radar a necessidade do outro e a minha necessidade. E muitas vezes eu me vejo em conflito. Existe um conflito aí. Porque eu quero ser uma pessoa boa com o outro e eu quero ser uma pessoa boa comigo mesmo. Às vezes eu vou ter que fazer escolhas. E cada escolha, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Toda escolha implica numa renúncia. Toda escolha que a gente faz implica numa renúncia. Então, se quando eu estou lidando com aquele conflito, eu escolho cuidar da necessidade do outro, eu corro o risco de não cuidar da minha necessidade. E vice-versa. Então é uma escolha. Toda escolha tem consequências, tem renúncias, né? Agora, um dos ensinamentos importantes da comunicação não violenta é que o conflito, ele acontece no nível das estratégias. É muito difícil acontecer. Eu acho que não acontece, tá? De acordo com Marshall Rosenberg, e eu acredito nisso também. O conflito não acontece no nível das necessidades. Ele acontece só no nível das estratégias. Ou seja, a forma com que a forma que a pessoa encontra de ter a sua necessidade atendida
entra em conflito com a forma que eu encontro de ter a minha necessidade atendida. Então aí temos um conflito. Mas a gente pode ressignificar esse conflito quando a gente investiga qual é a necessidade por trás daquela estratégia que ela está adotando e qual é a necessidade por trás da estratégia que eu estou adotando. E aí, quando eu chego, por exemplo, na compreensão de que minha necessidade naquele conflito é de mais autonomia e a necessidade da minha sogra naquele momento é de se sentir parte, se sentir pertencendo, porque se eu não deixo ela dar nenhum pitaco, se eu não deixo ela participar, ela se sente excluída, ela não se sente pertencendo. Então, a partir do momento que eu identifico essas necessidades que estão em jogo, né, que estão no campo, que estão atuando lá nesse conflito, a gente pode desenvolver soluções criativas para que a necessidade dela seja satisfeita, de participação, de se sentir incluída, e a minha necessidade seja atendida, minha necessidade de autonomia. E existem formas criativas. A gente pode despertar criatividade em nós na solução de problemas, na solução dos conflitos de convivência, a partir do momento que a gente investiga e identifica quais são as necessidades por trás de determinadas atitudes.